TB Drops. Todo dia um papo diferente. Olá, amigo do TB Drops. Mais uma vez conosco, José Vitor Hack e hoje a participação especialíssima de Reinaldo Maximiano. Nós vamos repercutir um evento que aconteceu dia 13. Infelizmente, o mundo da comunicação perdeu o pesquisador Jesus Martín Barbero. Ele tinha 83 anos e era uma das principais referências da comunicação social no mundo. Uma pessoa muito respeitada, que deixou uma marca para muitos estudiosos, como é o caso do nosso companheiro Reinaldo. Na data que eu estou gravando esse TB Drops, ainda não sabemos as causas da morte do Jesus. Reinaldo Maximiano, conta para o nosso ouvinte quem é o Jesus, por que o nome dele significa tanto para os estudiosos, e muito obrigado por estar aqui gravando com a gente. Oi, Zé Vitor. Obrigado você, querido. Olha, realmente, né, cara, a gente tem aí uma personalidade como Jesus Martín Barbero, né, que é... Como é que eu vou tentar resumir isso, né? O trabalho dele no campo da comunicação, a formulação teórica dele, é toda construída, né, numa tentativa de compreender a América Latina. Né? Uma tentativa de compreender essa modernidade que se configura aqui na América Latina. Né? Que ela é muito diferente daquela que se fala a modernidade europeia, ou né, a modernidade das grandes nações capitalistas. Aqui as coisas se desenrolam, como se diz, né, em contornos muito específicos, em contornos muito próprios. Né? O Canclini, ele tem uma frase muito boa, que é assim: a América Latina é um lugar em que as tradições não se foram e a modernidade não terminou de chegar. Sim. E ele tem também o duplo olhar, por ser espanhol e viver na América Latina, ele consegue enxergar com uma perspectiva privilegiada, né? Sim, ele é de Ávila, né, na Espanha, e ficou radicado na Colômbia. Né, de onde ele observou todos esses movimentos, né, dos processos políticos da América Latina, principalmente dos processos culturais da América Latina. Né. Quem se debruça, ele é muito importante para quem vai pesquisar processos comunicativos, para quem vai estudar comunicação. Né. Mas ele observa a comunicação a partir da cultura, né? E por uma série de mediações que se articulam aí nas práticas comunicacionais e das dinâmicas culturais. Né? Então ele está muito ali dentro. Então ele estava observando a presença da televisão, a presença do rádio, a presença do cinema. Né? Esses meios, por exemplo, meios fundamentais para nações latinas. Né? Talvez por conta da nossa tradição oral, né? De uma tradição também que é simbólico-dramática, né? Daí talvez a força da telenovela. Ele escreveu sobre telenovela, né? Ele tem um livro obrigatório para quem estuda telenovela, que é o Exercícios de Ver, né? Além dos meios, as mediações. É nos meios, as mediações, que tem toda aquela coisa que a gente sempre conversa, né? Porque, ouvintes, a gente conversa muito nos bastidores, a gente troca muita mensagem, muito áudio, o tempo todo. O tempo todo, e não importa a hora do dia ou da noite. Manda. E quando a gente vai falar, por exemplo, de melodrama, ele tem uma parte do livro inteiramente dedicada ao melodrama. A cultura popular, a presença do popular no urbano, enfim, uma série de coisas. E aí ele explica nesse livro aqueles sentimentos fundamentais que dão origem a tipos ou personagens fundamentais, né, para o melodrama, que é o vilão, o justiceiro, a vítima e o palhaço, né, ou o bufo. E aí, quando a gente observa as telenovelas ou as séries de televisão, aquela coisa toda, você encontra essas quatro estruturas, né, esses quatro arquétipos estão lá. Você observa tudo isso. E cada um deles forma um núcleo, né? Então, novela tem núcleo de humor. Por quê? Está lá a tradição do bufo, né? Tem lá o seu vilão, tem lá a vítima, né? Esse papel de vilão
justiceiro, vítima, isso pode-se mudar o sexo, né? Altera-se o gênero, né? Mas tradicionalmente era isso, né? E o melodrama tinha uma coisa muito bacana, tem uma coisa muito bacana, que é uma marcação da entrada do personagem pela trilha sonora, né? A música que é aquela trilha incidental que a gente conversou uma vez com o Roger Henry, ele explicou isso muito bem pra gente, né? Essa marcação que é feita de acordo com o perfil do personagem, né? Então tem isso. Acho que a novela mais recente aqui no Brasil que a gente enxergou isso muito bem foi Velho Chico, que tinha aquela música retumbante do Coronel, tinha a música do Santo, tinha a música da Maria Tereza. Então, para cada um, uma rítmica, né? Um ritmo diferente, uma cadência diferente. Antes da pessoa entrar em cena, você já... Opa, fulano, né? Que é uma coisa tradicional do melodrama, né? Mas aí ele vai falar de muita coisa, né? O que eu acho mais interessante do Martin Barbeiro é que as formulações, ele volta nas formulações teóricas dele, né? Então, frequentemente, ele volta aos conceitos de mediações, né? Ele lança um conceito de mediações, depois ele reformula numa obra seguinte, constrói um outro mapa. Ele fala assim, olha, isso aqui que eu disse na obra tal, eu acho que é isso aqui, mas eu vou acrescentar mais esse elemento. Então é uma obra muito movente. E para alguns pesquisadores no Brasil, assim, tal, não é visto com bons olhos, que parece assim, não tem consistência ou não tem um peso assim. É isso, mediações significa isso. Não, mediações significa muita coisa, inclusive todo um mapa, né, que o Martim Barbeiro construiu, né, de uma complexidade, ainda mais quando você olha para a América Latina, que é muito mais complexo, né? A coisa aqui é muito louca, né? Porque aqui tem uma formulação dele, de outros teóricos, que ele não está sozinho nisso tudo, né? Ele tem uma legião de pesquisadores latino-americanistas que se debruçam na obra do Martim Barbeiro ou partem dela para tentar entender a América Latina, né? Então, assim, Hermann Hellinghaus, por exemplo, Joachim Briner, outros contemporâneos, Beatriz Sarlo, o Canclini, que eu acabei de citar. Então, assim, você tem uma série de pesquisadores que tentam entender, né? O que realidade é esta, né? Que salta aos olhos na América Latina. O interessante é que é uma epistemologia local. É uma coisa assim, compreender a América Latina desde a América Latina. Então, assim, a gente... Uma visão de dentro, né? De dentro. Isso foge àquele dualismo do centro e periferia. Uma coisa é você, do centro, estudar lá a América Latina. Você está lá na Europa, vai estudar a América Latina. Entendeu? Não, é dentro dela. É desde a América Latina. E mesmo esses caras que vieram de fora, né? Vieram da Europa, dos Estados Unidos tal, e ficam radicados na América Latina, eles tentam entender esse fenômeno a partir dela, né? E aí vem vários conceitos como hibridações culturais, mestiçagem, matrizes culturais, que seriam determinações, né, históricas, culturais, que fazem com que a cultura política se desenrole de tal maneira, diferente de outros lugares no mundo, né? Nossa, é uma obra riquíssima, Uma coisa que eu descobri só agora na morte dele é que ele deu aula aqui no Brasil, eu não sabia disso. Deu. Ele deu aula na USP, eu cheguei a ter palestras dele na UFMG, teve uma época, na época dos meios das mediações, ele estava muito proeminente na América Latina, né? Falava-se muito dele, né? E era um pensador muito influente, né? E com toda uma rede de pensadores que, a partir dele, ou até expandindo a compreensão dele, também olharam para a América Latina, né? Principalmente para a situação que agora, neste momento, se desenrola na Colômbia, né? Em que se vive uma agitação política muito forte na Colômbia. Quem está acompanhando o noticiário está vendo aí, né? Inclusive, eles nem... de hoje é o Chile de ontem, né? Esperamos que seja o Brasil de amanhã.
Assim, olha, não com o Bolsonaro, mas assim, que é isso? Uma coisa que a gente olha quando vai estudar a América Latina é que, assim, a partir desses autores, inclusive o Martim Barbeiro, é que a América Latina tem uma coisa chamada destempos. Ela conjuga determinações que são, ou circunstâncias culturais, ou estruturas culturais, que são pré-colombianas, ou seja, antes da chegada de Colombo, né? Que são dos povos tradicionais que já estavam aqui assentados, coloniais, né? A partir da vinda do colonizador europeu, pós-coloniais, e aí de acordo com as realidades de cada país, né? Brasil, por exemplo, né? Tem estruturas do Império, tem estruturas do início da República e tem estruturas da contemporaneidade todas ao mesmo tempo agora, como se diz, né? É o que leva, por exemplo, a Lilian Schwartz, por exemplo, a dizer que o nosso presente é repleto de passado, né? Porque a gente não rompeu ou não levou a cabo, né? Porque a América Latina também é muito descontínua. Então, os processos políticos daqui, eles não encontram termo. Uma coisa importante que você falou ao citar a América pré-colombiana, porque nós fomos criados numa educação colonizada. Ou Sim. seja, nós temos a impressão de que a América começou em 1492, e não é nada disso. Não é mesmo. Já existia uma América aqui antes da América. Existia uma América aqui antes de Colombo, né? E tem um choque, tem uma crise que se instaura, né? Tem um processo de mesclas, na verdade. É claro, tem um processo de dominação, né? Tem um processo de genocídio histórico dos povos, né, originários na América Latina. Isso é um fato. Mas também ocorre uma coisa que são determinadas mesclas, né? Então, por exemplo, nós comemos raízes, né? Mandioca, por exemplo. Índios comiam mandioca, né? Então, você tem uma série de coisas que entraram na nossa rotina, né? Termos indígenas que a gente cultiva até os dias de hoje, que dão nome a cidades. Parte da nossa cultura, da nossa... E fazem parte de tudo isso. Experiência diária, né? Que é uma coisa meio antropofágica, que o movimento aqui é meio antropofágico mesmo, porque a gente vai deglutindo referências de tudo quanto é lugar, né? E como diz o Oswald, né, só me interessa o que não é meu. Então, assim, a gente vai deglutindo as coisas, e talvez a nossa formação cultural, daí talvez ela seja mais complexa, é porque ela é feita nas mesclas, por assimilações, por coisas que vêm de diferentes lugares, assim, porque nós somos isso. A gente estava falando da diferença, né, do Chile para a Colômbia, da Colômbia para o Brasil e tal. Uma grande diferença a gente percebe quando o Ministério da Cultura da Colômbia existe, coisa que o nosso ministério não existe mais, e que esse ministério lamentou o falecimento do Jesus e soltou uma nota com as condolências do ministro, ou seja, realmente há diferenças, né? Há diferenças. Aqui a nossa secretaria acho que não deve nem saber, sei lá, porque, ok, nós tivemos notas de pesar da Intercom, né, que é o Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação. Claro, ele esteve ali na Intercom, então nós temos ali uma nota do Intercom. As universidades todas lamentaram, claro, porque se tem alguma cadeira de comunicação e cultura, comunicação e sociedade, comunicação e linguagem, por algum momento esbarrou em Jesus Martim Barbeiro. Eu estou aqui com o Zero Hora aberto, né? E aqui no Zero Hora diz que ele morreu em decorrência de Covid-19 em Cali, na Colômbia. Então confirmaram agora. Então, assim, eu não... Bem, é o Zero Hora. Estou aqui com o Caderno Cultura e Lazer. Ele morreu na Colômbia mesmo? Porque morreu na Colômbia dia 12. A informação de que ele estava morando no México, né? Morreu na Colômbia. Ele estava em Cali, na Colômbia. E foi no sábado, dia 12. A informação chegou de um modo muito disperso. Eu, por exemplo, só soube quando eu entrei na internet e abri o Globo.
E aí eu vi que no grupo de alguns professores estava começando a trocar informações de que ele de fato tinha morrido, né? E Uma na coisa Colômbia ele desculpe, pode completar. e na Colômbia ele vai fundar o curso de comunicação social da Universidade del Valle. Isso em 75, né? E também fundou o Departamento de Comunicação da Comunicação e Linguagem da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá. Foi na Javeriana que eu conheci o Jesus Martín Barbero, quando eu estava fazendo doutorado. Ele falava muito sobre o papel da mídia como força política, né? Como força mobilizadora, que o quanto as nossas ditaduras utilizavam essa... Quando eu falo nossas, eu estou falando da América Latina em geral. Utilizavam esse poder de aglutinação da mídia como uma arma para o populismo, né? Sim, porque ele estudava muito também a relação da ação humana com a linguagem. Então, assim, passava por esses lugares, né? E passava principalmente por entendimento do que seria o meio rádio. Porque o meio rádio aqui na América Latina teve uma inserção fantástica, monstruosa, né? Até hoje. Não tem dimensão do que significa o rádio no interior do Brasil, né? Então, assim, ele pensa em maneiras de produzir e organizar sentido, né? De um sentido coletivo para a vida, cultura, né? Então, é claro, né, que vai para o meio da linguagem, né? E todas as praxes e todas as práticas que estão ali, né, em termos de ação concreta, e entra. Então, assim, ele vai trabalhar muito com o rádio, com o cinema, ele vai descrever muito sobre televisão. Inclusive, como uma perspectiva que eu acho interessante, que é assim, muitas vezes o povo, né, só tem acesso à própria história pela televisão. Né? Então, é pelas notícias que são vinculadas na televisão e também pelas novelas ou produções, né, que contam passagens de suas histórias, né? Então, assim, e pelo cinema, claro, né? Então, os meios acabam construindo ali relatos sobre nação, né? Esses relatos podem ter problemas, eles podem solapar muita coisa, tamponar muito entendimento, mas é uma forma do local ter acesso à sua própria história, né? O que para nós é bastante complicado, porque se a gente for pegar, por exemplo, um modelo de novela que fala de escravatura e chega, por exemplo, a Escravizaura, Escravizaura tem problemas, né? Coloca a abolição como sendo algo de um movimento de brancos, né? Quando não foi. Sim. Não foi somente. Né? Teve um movimento negro consistente ali, né? Que poucas obras dão sentido a isso. Né? Mas isso vem com o tempo. Então, por exemplo, Escravizaura foi feita na época do regime militar, né? E sofreu uma série de intervenções ali. O que, inclusive, né, é muito demonstrado naquela famosa cena do Pedro Cardoso em Anos Rebeldes, né? Onde ele mostra o que o Gilberto Braga passou para poder escrever essa novela. Escrever essa novela, né? Que a mulher da censura, que é a Sininha de Paula que faz, né? Fala assim: se eu não estivesse de férias, esta sinopse não teria sido aprovada. Numa atuação maravilhosa, a gente fica com ódio dela. A gente fica com ódio dela. Com ódio dela. Mas 10 anos depois, coisa de 10 anos depois, vem sim a moça, né, do Benedito, que já coloca o negro ali no movimento de luta, né? Você vem com Valci Carrasco lá em Chica da Silva, que também tem um núcleo quilombola. Sim. Então a coisa já começa a se movimentar para outras percepções. Mas ainda falta muito, né? Nossa dramaturgia precisava falar da revolta dos malês, né? Nossa dramaturgia precisava falar mais de Zumbi, de Palmares. Tem umas lacunas, tem uns heróis negros, né? A revolta da Chibata. Bem que a revolta da Chibata nós tivemos lado a lado né, do João Ximenes Braga e da Cláudia Lage, né, que mostrou a revolta da Chibata. Talvez tenha sido se eu não estiver enganado, mas posso estar enganado, eu não lembro de ter visto uma representação em telenovela desse episódio. Né?
Mas as coisas têm esse movimento. Agora, para ter esse movimento, é preciso que novos autores, novas perspectivas cheguem aos meios. Neste ponto, talvez o streaming pode abrir mais o raio para a gente, já que as televisões são muito tradicionais na sua forma, né? Uhum. Mas você tá se referindo ao funil que impede que mais roteiristas de diferentes origens e com diferentes feedbacks culturais cheguem a escrever, ou você se refere a formato mesmo? As duas coisas. Acho que principalmente acesso para que novos roteiristas, novas pessoas cheguem, né, ao roteiro, à produção, à proposição de ideias, e algo que é do formato, né, que já se começa a se pensar em outras possibilidades de dramaturgia, diferente desta que está consolidada ainda na América Latina, né, que é um drama heterossexual, cristão, dentro de princípios conservadores e que se desenrola ali com um determinado embate com uma vilania, que geralmente simboliza ali uma ruptura, né, uma transgressão às normas e tal, né? Há muitas fissuras, muitas fissuras. A gente tem experimentado iniciativas muito boas nos últimos anos, assim, Manuela Dias, e aí um monte de gente, né? O próprio Bruno Luperi, tem aí gente chegando, trazendo coisas, mas acho que a gente ainda precisa de autores negros, autoras negras, autores LGBTs falando de cultura LGBT, mulheres negras falando de questões da mulher negra contemporânea, né? Eu Porque quando confesso você... para você que eu acredito mais que a nova televisão que o streaming representa se abra mais para formatos diferentes do que para pessoas diferentes. Pode ser, também acho. A minha impressão é de que as panelas seguem as mesmas. E que talvez o que tenha mudado é que o pessoal de cinema tenha se aberto mais para a televisão. Eu não vejo Esse é o movimento... concursos de roteiro, eu não vejo grandes iniciativas de ninguém buscando a voz da periferia, a voz do cerrado. Não vejo. Não. Isso aí uma, você vai... uma postura pessimista minha ou não. Não, mas ela é real, ela não é nem pessimista, não, ela é real. Porque você tem, por exemplo, essa questão dos profissionais de cinema olharem com outros olhos para a televisão. Isso é recente. Uhum. Isso é recente. Até porque eu já dei aula em curso de cinema, então, assim, essa perspectiva que olha para o audiovisual e considera a televisão como sendo um lugar, né, cara, eu vou te falar, é de menos de uma década para cá. Tá? Persistir ainda. Padilha fazendo uma série. Sim. O Fernando Moraes. Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Tempo já. Então isso meio que foi quebrado já. Né? E tem uma coisa, parece que a vocação latino-americana brasileira é formato seriado. Uhum. Né? Não vou falar que não tem vocação para cinema, tem sim. Mas tem uma coisa que é o fundamento da cultura latino-americana e brasileira, que é seriado. É uma coisa seriada. Tem uma coisa assim, né? A gente tem isso, uma serialidade muito forte. Então, assim, e o que esse país produz muito? Ficção seriada. Sim. Né? Novela, então, série, minissérie. Então, assim, novela, série, minissérie. Então, esses profissionais tiveram que, olha, é trabalho, vai recusar trabalho, né? Então, talvez o que possa acontecer, eu também não vejo concursos de roteiristas, também não vejo emissoras se movimentando, procurando talentos. Tradicionalmente, esse mercado de audiovisual no Brasil é mercado de nicho mesmo, é um mercado dos mesmos, né? Os mesmos sobrenomes, né? Gente da mesma família que está ali. A fulana. Né? Exato. Mesmo porque cursos de cinema são cursos caros, né? Eles são cursos elitizados, né? As opções, as vantagens ou os benefícios dessa profissão, elas recaem muito com a sua capacidade de um inglês fluente, um network, uma série de coisas assim, que uma pessoa que ainda precisa formar, né, para ter um idioma fluente,
vai ter que fazer isso pareado com a sua formação, né? Então não adianta pensar que parte todo mundo das mesmas oportunidades, porque não partem. Uhum. Decididamente não. Tem um grupo em Belo Horizonte que trabalha muito com essas temáticas de periferia, e eles fazem circuito de festivais e editais, então eles circulam, são premiadíssimos, né? E a gente não tem menor ideia, né? Porque não estão no mainstream, né? Eles não estão na televisão, né? Mas é isso, e igual essas iniciativas, tem várias no Brasil inteiro, né? De curta-metragistas, de o pessoal do Ponta de Anzol em BH, né? Que é uma produtora em BH. Né? E é muito interessante porque eles produzem também vídeos institucionais, porque também precisa se ganhar grana, é evidente, né? Mas eles trabalham muito com essas temáticas de olhar para a periferia, olhar para outras realidades, né? E tem isso no Brasil inteiro. Reinaldo, fugimos completamente do assunto, mas enfim. Isso já é tradição. Para encerrarmos o nosso Drops, do que você conhece da obra do Jesus, o que você acha que vai ficar de verdade? Ou você acha que é uma obra tão densa que tudo vai ficar? Eu acho que agora fica toda essa obra dele. Ele reformula muito dos conceitos dele por meio de ensaios e artigos, né? Não só em livros. Então agora vai chegar esse momento em que a gente vai se debruçar sobre essa obra e tentar compreendê-la ou recompreendê-la, né? Então, assim, não só os livros, né, dos meios das mediações, mas muita coisa que foi publicada esparsamente, né, em vários jornais, em várias revistas científicas, revista Matrizes, lá da USP. Então, assim, vai ficar essa obra. E que a gente vai começar a olhar para esses últimos registros, né, esses últimos textos dele. Né? Eu gosto muito de um texto dele que chama Narraciones Sociales e Mediação Intercultural. É um texto de 2004, né? E que tem o Hermann Herlinghaus como um intermediador ali do texto, que fala exatamente dessas questões de uma mediação intercultural na América Latina, né? E como que isso cria narrativas, né, no interior das culturas. Acho que para quem estuda comunicação, quem estuda telenovela, vai permanecer como uma grande referência. Uhum. Até pelo olhar que ele faz pelo desenvolvimento das culturas, como que o melodrama, né, e a cultura popular sobrevivem no massivo, né? Acho que isso perdura ainda. Quem estuda, por exemplo, contemporaneidade em América Latina ou análise cultural, muita coisa que ele escreveu está em artigos, né? Tem muitos artigos e ensaios, né? Então vai ser aí um momento agora, não temos mais a presença dele, né? Então, assim, e também já era bastante raro, né, que ele aparecesse, desse palestras, participasse de ações e tal. Ontem eu estava conversando com a minha orientadora, né, que talvez, a Simone Rocha, que talvez seja uma das pessoas que mais leu Jesus Martim Barbeiro, assim, que eu conheço. Tem quase tudo que ele publicou, se não tiver tudo. E ela estava lembrando exatamente do encontro que a gente teve em 2014, lá na Raveriana. Em Bogotá. Em Bogotá. Ele estava fazendo a abertura da cátedra, tínhamos alunos de pós-graduação colombianos e nós, que estávamos saindo da UFMG, como convidados, né? Nós escrevemos também, né? Mas a gente achava que a gente ia chegar, apresentar nossos textos para os nossos colegas, né, acadêmicos de lá, tal, aquela coisa toda. A nossa surpresa foi encontrar Jesus Martim Barbeiro fazendo a abertura da cátedra, tirar de dentro da pasta o texto de todos, eu vou te falar que é quase 20 pessoas. Meu Deus. Todos os textos marcados, grifados e anotados. Prova de respeito, né? Ele encarou vocês de igual para igual, intelectuais conversando. Sentado na primeira fila, prestando atenção em
todas as apresentações, comentando todas, dando sugestões, fazendo críticas, elogiando muito, assim, com muita dor, com muita dificuldade, mas ficou ali em 2014, né? Eu tive esse prazer, assim, né, de apresentar trabalho para prazer e muito nervosismo, né? Porque eu fui preparado para apresentar em espanhol e nenhuma palavra de espanhol saiu da minha boca, não. Não saiu nem buenos dias da minha boca, não. Só consegui apresentar em português. E ele me arguiu em português. Primeira coisa que ele falou: senta, bebe água, se acalma, nós vamos conversar em português. Ah, que maravilha. E ele lembrava, Uhum. né, porque eu estava apresentando um texto falando de Tião Galinha, Sim. né, Da de novela Renascer, Renascer. do Benedito. E ele lembrou, citou ali, né? Rei do Gado, Pantanal. Caramba. Ou seja, o cara, ele sabia do que eu estava falando. Eu fui todo preocupado, assim, porque eu não sei se a novela passou aqui, De passar o contexto para as de pessoas. passar o contexto, não sei o quê. A plateia não só entendia, porque tinha visto essas novelas, né? Como o próprio Jesus Martim Barbeiro, né? Lembrou de Pantanal, Uhum. né? E então eu falei assim, gente, Pantanal realmente é um fenômeno. A Manchete construiu um fenômeno. E vou te falar, eu até escrevi isso no Facebook, assim. Foi generoso na hora de apontar erros. Olha, releia isso aqui. Ele me fez uma pergunta sobre cultura popular que praticamente resumia toda a minha tese. Você debruça sobre a cultura popular aqui. Ele deu todas as coordenadas. Ele foi gentil nas críticas. Uhum. E ele foi propositivo, que é uma coisa assim, eu olho o trabalho do outro, mas eu tenho que respeitar a trajetória do outro e não impor a minha trajetória para que ele siga. Ele tem que encontrar as soluções dele. O que eu posso fazer? Olha, considere isso aqui, considere isso, não sei o que e tal. Olha, eu não poderia ter ficado na Colômbia mais feliz. E até hoje, quando eu lembro dele, me emociono muito por conta disso, assim. Se a gente pudesse ser um pouquinho generoso e gentil na avaliação do trabalho dos outros, a gente não precisaria ficar aí armado e tentando furar os olhos, né? Uhum. Aquela coisa meio Maquiavel, né? Antes de mais nada, arme-se. Então, quando alguém vai criticar um trabalho nosso, a gente já fica assim, armado. Não, o cara super na boa. Fez isso com todo mundo. Todo mundo levou uma observação dele, propositiva, enfim. Compreendeu o que todo mundo estava fazendo, não impôs nada. Cara, um mestre. Isso é um professor. Ou seja, trocando em miúdos, perdemos um dos grandes, né? Perdemos um dos grandes. Ao mesmo tempo que perdemos, eu não gosto muito dessa perspectiva, né? Mas assim, vai embora, desaparece uma pessoa que deixou um legado incrível para que a gente compreenda os nossos processos na América Latina. O interessante é a morte dele vir nesse momento da pandemia e nesse momento de convulsão na Colômbia, né? E de talvez uma convulsão no Brasil. Porque é engano nosso achar que ninguém está olhando para cá esperando que essa panela de pressão, né, não estoure. Eu, sinceramente, torço por uma convulsão, porque eu acho... Exato. Então, assim, tem uma convulsão acontecendo. As mudanças dificilmente surgem na paz. E eu Mudança lembro... que realmente impacta a vida da gente vem no meio da confusão. Vem. Então é claro que as pessoas estão olhando. Então tem uma série de coisas com relação a esses processos políticos, né, que estão lá na obra do Barbeiro, né, do Martim Barbeiro, e que estão aí ainda para nos instruir. Então, de alguma forma, perdemos. A presença física, produtiva, perdeu. Ok, morreu, desencarnou. A obra ficou. Então a inquietação está toda ali. Continua vivo, né? Então, assim, E ainda vive. Com essa reflexão, a gente encerra o TB Drops de hoje. Reinaldo, obrigado por ter aberto um espaço na tua agenda para atender a gente e discutir. Eu acho que não é um nome que as pessoas debatam numa mesa de bar, mas os assuntos que os nossos ouvintes gostam de discutir
foram muito bem esmiuçados por ele, então eu acho que vale a pena a gente repercutir, como você mesmo disse, não gosta dessa perspectiva, repercutir essa perda que nós passamos e os ganhos que nós teremos se nós nos debruçarmos sobre a obra dele. Obrigado, viu, Renato? Perfeitamente. Pedido seu é ordem. Então vou pedir mais. Peça. O que você quer para amanhã? Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência e nos vemos na próxima. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.